Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6, a partir do verso 8, ele vai falar a respeito de Estevão, que é levado, então, perante o Sinédrio. Agora você vai pular lá para o capítulo 7, versículo 54, e leremos, então, esse texto. Atos 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Os irmãos, nós vamos orar. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui os participantes para saber quem está assistindo. Eu vou pedir para que. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aqui para o presbítero Silvan. Desculpe, irmãos. Presbítero Silvan, faça uma oração, por favor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelas Tuas bênçãos, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado para conosco e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa prosseguir conosco nesta caminhada. Que o Senhor, ó Pai, possa sustentar a Tua igreja em tudo aquilo que se fizer necessário, sustentando, ó Pai, no alimento cotidiano, sustentando, ó Pai, na saúde, sustentando na permanência do emprego e no recurso, ó Deus, necessário para o suprimento, ó Deus, destas necessidades. E, acima de tudo, nós te pedimos, ó Deus, que olhe para a tua igreja com o sustento espiritual. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as faixas etárias dos filhos, ó Deus, do Senhor, que se congregam aqui na Quinta Igreja. Abençoe os nossos demais irmãos, ó Deus, espalhados por todo o mundo. Que nós possamos, ó Deus, contar com a tua graça, contar com a tua presença, contar com a tua orientação e o teu cuidado sempre. E que o Senhor, ó Deus, nos aproxime de ti, para que tenhamos um relacionamento mais sincero e estreitado em ti, mesmo, ó Deus, em tempos de tamanha dificuldade, que estas dificuldades sejam, aliás, usadas pelo Senhor, para que também a tua igreja, ó Deus, se faça conhecida e se conheça melhor, e que a tua igreja, ó Deus, assim se conhecendo, possa se aproximar do Senhor pela tua força e pelo teu cuidado. E que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo com que nesta noite nós possamos entender aquilo que o Senhor já tem preparado para os nossos corações, e que o Senhor, ó Pai, possa aquietar o nosso espírito, para que tenhamos a concentração necessária em ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, tudo que é primeiro é mais importante. O primeiro beijo é lembrado para o resto da vida. O primeiro abraço gostoso da namorada é lembrado para o resto da vida. O primeiro bolo, o primeiro pedaço do bolo, ele é disputado por todo mundo. Isso porque é o primeiro. O primeiro pedaço do bolo tem o mesmo gosto que os outros pedaços, mas o ser escolhido para receber aquele primeiro pedaço é importante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque nós não falamos de bolo, nós falamos aqui de morte, da morte do primeiro mártir. A questão que eu quero chamar a atenção é que o primeiro é aquilo que é mais marcante, ficou na história, foi o primeiro, a primeira situação de morte por causa da fé no Novo Testamento. Essa história, ela conta, trata a respeito de Estevão.
Estevão, que era um crente cheio do Espírito Santo, foi escolhido para ser um dos primeiros diáconos, e ele, então, destemido e corajoso, enfrentou autoridades. Ele foi honrado pelos homens e também honrado por Deus, pois nos minutos antes de ser apedrejado, ele viu o próprio Jesus Cristo em pé, à sua espera nos céus. Os irmãos, a expressão mártir, ele é atribuída à pessoa que morre em prol de uma causa. O dicionário define mártir como a pessoa que se submete a suplício ou mesmo à morte pela recusa de renunciar à sua fé ou a qualquer dos seus princípios. Meus irmãos, é importante que nós estudemos esse tema, porque, como nós temos visto, parece que a chegada de Cristo, a volta dele, está cada vez mais perto. E Jesus, ele avisou que quando estivesse próximo à sua vinda, nós enfrentaríamos tribulações. E sabemos que nas tribulações muitos crentes morrerão. Temos que ver lá no livro do Apocalipse, como tem aquela visão do sangue embaixo do altar. O altar é lugar de sacrifício. O sangue derramado ali é porque crentes derramaram seu sangue em sacrifício a Deus. E aí a gente vê aquela grande multidão que vem e diz: quem são eles? São aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, nós enfrentaremos tribulações. E o fato de, logo no início da igreja, crentes começarem a morrer, é para preparar, porque mais à frente, não somente uma pequena quantidade, mas a maioria dos crentes sofrerão perseguições e sofrerão morte. Estevão não morreu para que seu nome entrasse na história. Seu nome entrou na história por ter morrido como um crente fiel. Ele não negou a sua fé, ele não se calou diante das autoridades. Ele morreu como um discípulo e morreu por imitar um mestre na sua vida e na sua morte. Você tem que parar para pensar bem a respeito da tua vida, porque você se identifica como discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que faz o que Jesus faria. É aquele que vive como Jesus viveu e como se ele viveria se tivesse no seu lugar. Mas também é aquele que é capaz de morrer, como ele também morreu. Então, se nós nos identificamos como discípulos de Jesus, nós devemos analisar, porque o que Estevão fez é também aquilo que nós devemos fazer. Hoje nós vamos tratar do tema martirizado por agir como mestre. Meus irmãos, parece ser assim um tanto forte, mas é realidade de que aqueles que vivem como mestre podem sofrer como mestre. Eu costumo dizer que Jesus é o pior vendedor da história. Como assim, pastor? Qualquer outro vendedor da sua causa que quisesse atrair seguidores faria promessas de bênçãos, de regalias. Mas Jesus vira para os seus e diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós. Ele não poupou aos seus discípulos da realidade e ainda disse que seriam bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que sofressem por ele. Olha, ele também disse em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já preparando para aquilo que nós podemos sofrer. E é certo que sofreremos. Pode ser que demore aí uma geração ou mais, mas é certo que nós passaremos. Mas ele diz: eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim, paz em meio às tribulações. Jesus, ele queria que os seus servos fossem de fato discípulos, que agissem como mestre. Ele diz que os sofrimentos que ele sofreu seriam os mesmos sofrimentos dos seus discípulos. Porém, as glórias também seriam as mesmas glórias. Ele vai levar os seus discípulos para o mesmo lugar onde mora, na eternidade nos céus, e vão gozar eternamente da sua presença. Meus irmãos, o intuito de ser como mestre, Estevão, ele se tornou um instrumento de Deus. Veja só, é nosso dever ser instrumento de Deus. Deus quer te usar. Deus quer que você faça parte não apenas da igreja, mas que seja um instrumento útil. Porém, quando nós somos instrumentos úteis na mão de Deus, nós vamos sofrer perseguições, como é o caso que aconteceu com Estevão. O texto diz: Estevão, cheio da graça e poder.
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Muitos cristãos têm se tornado frios, vazios e inúteis à obra de Deus. Vivem na igreja por anos sem nunca fazer nada, sem produzir nada, sem gerar nenhum filho na fé. Se aqueles que fazem o bastante já se sentirão inúteis, dizer então daqueles que nunca fizeram nada? Porém, meus irmãos, há muitos que se tornam úteis, se tornam indispensáveis, tornam-se instrumentos para a glória de Deus. Sua vida e suas ações promovem o engrandecimento do nome de Deus. Deus o usa na sua obra e faz dele um instrumento valioso para representá-lo e assim fazer o seu nome conhecido em toda a terra, ou onde a pessoa viver. Lá em Marcos 16, 17 e 18, Jesus afirmou: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso Jesus disse para todos os discípulos. Jesus fez muitos milagres. Ele os fez no poder do Pai. Mas ele disse aos seus discípulos que no seu nome também todos os discípulos fariam milagres. O texto afirma que Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Assim como os apóstolos, aos discípulos também foi dado o Espírito Santo. A Assembleia compunha-se de cerca de 120 pessoas quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Todos ficaram cheios dele e muitos sinais e maravilhas passaram a ser realizados pelos discípulos e depois se concentraram apenas nos apóstolos. Não tenho dúvida de que Estevão era um entre 120. Com o poder de Jesus, Estevão fazia prodígios e grandes sinais. O livro dos Atos dos Apóstolos não descreve quais eram esses sinais, mas quando nós estudamos a respeito da multidão que vinha a Jerusalém para ser curada, com certeza, entre aqueles que oravam e curavam pessoas, um deles era Estevão. Deus curava através dele. Estevão se tornou o primeiro mártir, porque assim como os demais discípulos, ele fazia tudo para se parecer com Jesus. Talvez você não tenha acordado ainda para isso. Os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles viviam o que Cristo ensinou, eles falavam o que Cristo falou, eles queriam se parecer com Cristo em tudo, por isso foi dado a eles o nome cristão, e assim também deve ser para nós. Meus irmãos, os discípulos queriam parecer com Jesus. Jesus os honrava, dando o privilégio de, através do seu nome, ser instrumento dele, para curar pessoas, para manifestar sinais que revelavam o poder de Deus. Isso é uma maravilha. Assim como os judeus ficaram furiosos por causa da doutrina de Cristo e por causa dos milagres e sinais feitos por Jesus, também ficaram furiosos contra Estevão. Mataram por ser instrumento da glória de Deus entre os homens. Hoje, pelo Brasil, ninguém tem sido morto por querer ser um instrumento de Deus. Porém, todos os discípulos que falam da parte de Deus, que se oferecem como instrumento de salvação para as pessoas, acabam sendo odiados, perseguidos, maltratados. Quem quer ser como mestre vai sofrer também como ele sofreu. Os irmãos também, no intuito de ser como mestre, a gente percebe que Estevão foi ousado ao pregar a palavra de Deus. Ser ousado é um desejo de todo crente. Isso deve ser. Ser ousado foi a razão da oração dos crentes lá, quando oraram por Pedro e João, para que eles tivessem ousadia de pregar a palavra. O crente tem que ser ousado, tem que ter o desejo de pregar a palavra, porque é uma ordem de Deus que pesa sobre nós. O texto diz: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ele era sábio, ele era ousado, ele buscou conhecer, ele buscou então fazer o seu trabalho. Homens ousados enfrentam poderosos, lutam pela justiça, lutam para que a luz de Deus se acenda no meio dessa sociedade cada vez mais corrompida. João Batista foi ousado, ele enfrentou Herodes. Herodes estava tendo um caso com a mulher do irmão dele, Herodias. E ele então se levantou e disse: você não pode possuir a mulher do seu irmão. Acabou preso
e acabou perdendo a cabeça. No entanto, ele não se envergonhou. E na história não mostra que ele tenha se envergonhado, e não há razão para isso, porque ele fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não concordou com o pecado, ele enfrentou o pecador. Jesus foi ousado em tudo que fez. Jesus enfrentou abertamente as autoridades. Ele nunca se curvou diante daqueles religiosos. Além disso, Jesus, que ensinou, deu exemplo e foi copiado pelos seus discípulos, diante das autoridades, também revela que ele queria que esta mesma autoridade também fosse vivida pelos seus. Então, o que acontece? Por que os discípulos de Jesus tinham a autoridade que tinham e eram ousados? É porque eles queriam ser como mestre. O discurso de Estevão, ele foi muito favorável para ele. Quando Estevão começa a discursar, ele citou fatos históricos conhecidos e aceitos por todos aqueles homens. O problema foi o conflito na hora de afirmar que Jesus foi o Messias, rejeitado por eles e assassinado por eles. Já vimos que aceitar a verdade não era algo natural para aqueles religiosos daquela época. Um ditado popular diz que vasilha vazia é que faz barulho. Quando os líderes das várias sinagogas vieram em juízo contra Estevão, todos eles foram derrotados da discussão. Não tiveram argumentos para vencer Estevão. E nenhum argumento prevaleceu, então, contra o argumento de Estevão. Para vencer os servos de Deus, os ímpios têm de criar mentiras e usar subterfúgio. Meu irmão sabe que quando você quiser ser fiel, você vai levantar inimigos, adversários dentro e fora da igreja. Quando você quiser ser fiel, as pessoas vão inventar mentira, mas saiba de uma coisa: todas as vezes que alguém inventar uma mentira para destruir você, que quer ser fiel a Deus, tenha certeza, toda mentira vai cair por terra, a verdade vai prevalecer. E envergonhados serão aqueles que optaram pela mentira para tentar envergonhar aqueles servos de Deus que estão trabalhando. Eles fazem isso para atrair aliados também. Porque aí, quando pegam aqueles que estão descontentes, começam a conversar a escondidos, a tramar escondido para poder fazer com que aquele que está trabalhando, para que ele caia, para que não continue, também faz isso para atrair aliados. Assim como apresentaram falsas testemunhas contra Jesus, também apresentaram falsas testemunhas contra Estevão. Porém, todas elas foram vencidas também. Como não puderam vencer Estevão no uso da palavra, partiram para o uso da violência. O texto diz que sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo e arremeteram, levando ao sinédrio. Não é difícil induzir uma multidão à violência. A gente percebe isso com a multidão que entrou louvando Jesus como rei, que vinha em nome do Senhor, e logo depois grita, querendo a sua morte, e logo depois sai chorando. Então, a multidão ela é muito volúvel, é fácil de ser enganada, e aí essas pessoas elas usam essa facilidade. Bastou um empurrãozinho e começou então a pancadaria. Estevão foi morto porque foi acusado, ou desculpa, Estevão foi morto porque foi ousado nas suas palavras. Se ele tivesse sido covarde, ele não teria sido morto, não teria morrido, teria vivido até ficar velho, mas ele não teria agido como seu mestre, e esse era o seu maior desejo. Então, seja ousado, mesmo que você leve pedradas, mesmo que você seja perseguido, mas é bom ser honrado e assim honrar o seu Senhor com a sua defesa. No intuito de ser como mestre, Estevão também despertou o ódio por falar a verdade. Tem muita gente que opta pela mentira. Tem gente que opta por dar desculpas, mas não fala a verdade, não enfrenta a verdade. E a verdade, quanto mais ela é dita, ela provoca dor. A verdade dói, mas é melhor enfrentar uma verdade do que ficar escondido através de falsidades. E aí você se torna presa fácil para o inimigo que pode, então, te puxar para o lado do mal. O texto diz que eles enfureceram-se no seu coração e rilharam-se os dentes, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos dos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles não gostaram de ouvir a verdade de que eles mataram Jesus. As autoridades judaicas odiavam Jesus. Elas estavam sempre procurando pegar Jesus de algum motivo para poder condená-lo.
Ele estava sempre em lugares públicos, ensinando, pregando, curando. No sábado, ele não cumpria as normas judaicas e fazia milagres, comia, caminhava. Ensinava doutrinas que diferiam da interpretação dos líderes judeus. Condenava o comportamento hipócrita daqueles líderes religiosos e os confrontava sempre ali diante mesmo da multidão. Jesus conquistou muitos inimigos durante os seus 3 anos de ministério. Dentre eles, nenhum daqueles homens chorou a morte de Jesus. Nenhum. Foi para eles um alívio quando Jesus morreu. Oh, graças a Deus, estamos livres daquela peste. Foi isso que eles disseram quando Jesus morreu. O problema é que Jesus ressuscitou. Havia cerca de 500 pessoas dizendo, nós vimos ele vivo. Como calar 500 pessoas? Além disso, um grupo de cerca de 120 pessoas que eram incultos, eram tímidos e medrosos, eles passaram a ser corajosos, a enfrentá-los, a desobedecê-los. Não demorou nada para transferirem para estes o ódio que tinha de Jesus. Ímpios odeiam a verdade e se voltam contra quem os questiona. Já citei João Batista, que foi preso e morto porque falou a verdade. Facilmente partem para a violência para calar aqueles que são empecilhos ou que incomodam. O texto diz que enquanto Estevão falava, eles se enfureciam no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Eles estavam irados, eles queriam matar, eles queriam morte. Impressionante que esses homens eram os religiosos. Eles estavam a ponto de explodir de raiva. Queriam calar Estevão a qualquer custo, mas não podiam. O discurso de Estevão estava muito bom, coerente. Ele contou como a mão de Deus guiou a história até o pai trazer o seu filho para cumprir as suas promessas. Bastou a palavra fora e pronto. Vimos a diferença dos sentimentos da Assembleia. As autoridades e os demais estavam cheios de ódio, raiva, enfurecidos. No entanto, Estevão estava cheio de paz. No meio do discurso, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para os céus e vê Jesus Cristo em pé à sua espera. Que visão gloriosa, meus irmãos, esse diácono teve. Que prazer que ele teve em ver o próprio Cristo ressurreto na sua glória. Naquela hora, Estevão sabia que iria morrer, mas nada mais importava, poderia abalar, nada poderia fazê-lo voltar atrás. Ele teve uma visão que eu creio que todo crente queria ter. Ele viu Cristo glorificado. Eu gostaria muito de ter visto isso. Gostaria que Deus, se Deus me desse essa glória, essa bênção de ver. Com todos irados, as autoridades também estavam prontas para condenar, mas já estavam dispostas a disso antes mesmo da reunião começar. Partiram então para a violência. Estevão não deixou de falar a verdade. Mesmo sabendo que enfrentar as autoridades seria para ele a causa de morte, ele obedeceu ao mestre, ele copiou o mestre, ele foi discípulo de Jesus na vida e na morte, mas para isso, ele não deixou de falar a verdade. Mas, meus irmãos, assim como o mestre, Estevão também sofreu injustamente a ira dos adversários. Jesus foi morto injustamente. Os seus servos também o serão. Não espere você, que é crente, ter a justiça das pessoas que querem o teu mal. Vão falar mal de você, vão inventar mentiras sobre você, vão inventar coisas, vão fazer uma série de coisas. O mundo vai ser injusto com você. Tenha certeza, quem quer ser fiel a Cristo será perseguido. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Quem quer ser fiel será perseguido. Aqui no texto diz, eles, porém, clamando em alta voz, quando ele disse que estava vendo os céus abertos, taparam os seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de jovem chamado Saulo. Qual a razão para matar Estevão? Porque ele disse que Jesus Cristo era o Messias? Mas isso os judeus sabiam. Qual era o motivo para uma violência tão grande sofrida? Meus irmãos, não há o que dizer sobre a injustiça sofrida por Jesus. Por exemplo, todos sabiam que ele era inocente. A esposa de Pilatos, o próprio Pilatos, afirmara sua inocência. A multidão conhecia a justiça de Jesus, conhecia o modo como ele viveu entre eles, fazendo somente o bem, mas contrariando toda a certeza que eles tinham. Ainda assim mataram Jesus injustamente. Jesus sofreu muito na cruz. A violência sofrida por ele é incompreensível.
Não dá para entender por que tanto ódio dos soldados. Eles nem conheciam, não conviviam com Jesus. E se tivessem convivido, só teriam motivos para adorá-lo e não para matá-lo. Mas eles tiveram ódio de Jesus. O porquê da multidão sentir tanto prazer ao vê-lo carregar aquela cruz? Ele só fazia o bem. A sua morte foi injusta. No Sermão do Monte, Jesus traz as normas de vida dos crentes, como nós devemos viver. No Sermão do Monte, Jesus ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está lá em Mateus. As mortes dos mártires, elas foram injustas, e a morte dos cristãos dos nossos dias também são. Cristo, crentes, eles não fazem mal a ninguém. Que mal um crente de verdade faz a outro? Crente só faz o bem. Pregam a esperança, pregam a paz, pregam a harmonia, se esforçam por fazer o bem a todos. Qual seria a acusação justa para matar algum dos servos de Deus? Por que o Estado Islâmico matou tanta gente? Por que pessoas do mundo inteiro que são crentes estão sendo perseguidas e mortas? Por que se só fazem o bem? Isso mostra, meus irmãos, que os crentes não podem esperar justiça nenhuma que vem do mundo. Estevão teve uma condenação injusta. Eles, clamando, taparam os ouvidos, arremeteram contra ele. Ninguém deveria ser julgado por um júri enraivado. Hoje há a suspeição que impede que um jurado que tenha motivação pessoal ou um juiz que tenha motivação pessoal contra o réu possa julgá-lo. Nesse caso de Estevão, não teve. Ele foi julgado por quem de fato queria matá-lo. Mas ele foi injustiçado. Mas assim como o mestre Estevão respondeu aos seus algozes com graça e misericórdia. Presta atenção. Assim como Jesus, Estevão respondeu aos seus algozes com graça e misericórdia. O texto diz que apedrejavam Estevão, invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Os romanos não concordavam com o ensino de Jesus. Para os romanos, o ensino de Jesus era tido como fraco. Uma pessoa que ensina a perdoar o inimigo, isso é sinal de fraqueza, porque o inimigo tem que ser morto. Jesus ensinava que nós devemos orar pelos nossos adversários, orar por aqueles que nos perseguem. Mas Jesus não somente ensinava, ele exige que você e eu perdoemos uns aos outros. E quem se nega a perdoar um irmão está querendo o castigo e a ira de Deus sobre si. Nós devemos fazer o bem e perdoar aqueles que nos fazem o mal. Em Mateus 5, 39 e 41, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Percebam aqui, meus irmãos, que Jesus está ensinando o modo que devemos tratar os nossos adversários. Jesus ensinou essas coisas aos seus e cobrou que cada um deles fizesse desse ensino uma prática da vida. Nunca devolva o mal a quem te faz o mal. Isso é ser cristão. Além disso, ensinou também a perdoar diariamente até 70 vezes 7 aqueles que te ofendem. Às vezes você não quer perdoar uma vez, você tem pelo menos 490 vezes. E ele não está falando aqui de quantidade, você tem que se perdoar, sempre está disposto a perdoar. Como é duro esse ensino. Como é difícil perdoar. Mas quem é discípulo do mestre tem que viver como o mestre viveu. É isso que nos faz discípulos, é aqueles que perdoam como o mestre perdoou. A morte de Jesus foi traumática para todos. Nos acontecimentos que envolveram a morte de Cristo, a gente vê que as fraquezas e os medos de todos os discípulos e dos apóstolos, elas foram expostas. Todos fugiram, deixaram Jesus só. Jesus, que sempre fora cercado por multidão, agora está sozinho, cercado de inimigos que o odeiam, que cospem, que maltratam. Eles o esbofetearam, cuspiram no seu rosto, o vestiram com vestes reais para zombar dele.
Colocaram uma coroa de espinho, fizeram carregar sozinho o seu instrumento de morte, que era a cruz. Meus irmãos, em nenhum momento nós percebemos sair da boca de Jesus uma única palavra de raiva ou de maldição. Ele suportou calado todas aquelas injúrias, as ofensas e a violência. Ele não abriu a sua boca. Ele fez o que nos parece impossível. Ele foi misericordioso com quem ele estava matando, que estava fazendo mal. Começou com o soldado Malco, que Pedro cortou a sua orelha. Jesus foi lá e colou a orelha no lugar. Ele se preocupou com o bem-estar de João e a sua mãe, que estava lá. Jesus estava morrendo, ele tinha lá que se preocupar com mais alguém. Ele rogou ao Pai que perdoasse esses algozes. No pior momento da sua vida, ele foi misericordioso com quem o feria. Como Estevão copiava o mestre, ele também aprendeu que deveria agir do mesmo jeito. Tratar os adversários como Jesus tratou. Ele colocou em prática o ensino de Jesus. Na hora da morte, assim como Jesus, ele entregou a sua alma ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A morte não foi um motivo de raiva ou medo, mas uma ocasião especial de entrega ao Senhor. Quem é do Senhor não teme a morte, e nem aqueles que querem provocar a morte. Ele fez o que nos parece mais difícil, pensou no bem daqueles que lhe faziam mal, assim como Jesus fez. Ele clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado. A maioria de nós, se pudesse, pediria justiça: manda fogo do céu, manda pedra do céu, acaba com eles. Poucos de nós pediria que os perdoasse. Estevão, agindo como mestre, sofreu como ele. Jesus disse que os que quisessem segui-lo sofreriam como ele, mas prometeu estar com aqueles que sofrem por ele a vida inteira, o tempo todo, e depois vai recebê-los na glória. A morte de Estevão marca o início da perseguição da igreja. Muitos outros morreram por não negar a sua fé, assim como Estevão. Ainda bem que não negaram a sua fé, senão a igreja não tinha chegado até nós. Ela teria ficado na história, porque sempre houve inimigos que quiseram destruir a igreja. Mas sempre houveram homens que não deixaram de falar a verdade, de pregar o evangelho, mesmo sofrendo perseguições como essas. O texto termina com a frase que parece fora de contexto: e Saulo consentia na sua morte. É apenas uma deixa para a continuação de outra história. Saulo, que consentia na morte de Estevão, e se tornara a pior ameaça para os cristãos, estava lá, como um dos algozes do primeiro mártir. Meus irmãos, essa história, ela falou a respeito do primeiro mártir, martirizado por agir como mestre. Jesus não prometeu vida mansa para os seus discípulos. Se você diz que é evangélico e não está disposto a sofrer por Cristo, você não aprendeu o evangelho. Se você espera vir para a igreja e receber uma vida mansa, tranquila, sem enfermidades, sem dificuldade financeira, sem problema, esquece, você não está no lugar certo. Porque Jesus Cristo prometeu foi exatamente o contrário. No mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Nós vimos aqui que, por agir como Jesus, Estevão se tornou um instrumento de Deus. Ele quis ser útil, ele quis produzir, não quis ficar sem frutos, ele foi lá e agiu. E por se tornar um instrumento de Deus, ele foi perseguido e morto. Ele foi ousado no pregar a palavra de Deus, ele não se calou. Os outros queriam calá-lo, mas ele continuou pregando. Ele despertou o ódio das pessoas por falar a verdade. Muita gente vai ficar com raiva de você se falar a verdade. Mas entre mentir e falar a verdade, fale a verdade. Quem mente são os filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Aqueles que falam a verdade, falam porque o seu mestre também fala a verdade. Estevão, ele morreu porque sofreu injustamente a ira dos adversários. Como você e eu sofreremos, todas as vezes que quisermos ser justos. Justos, perseguidos, porém, injustiçados pelos outros. Mas Estevão, ele respondeu aos seus algozes com graça e misericórdia. Será que você está disposto a isso? Mas é isso que este mártir nos ensina, que no momento que estiverem te perseguindo, ofereça amor. A Bíblia ensina que você vai amontoar brasa viva sobre a cabeça dos seus adversários. Eles vão se questionar: como é que eu estou fazendo mal e essa pessoa está me fazendo bem?
Quando você vai digitar um trabalho no computador, você prepara a primeira página, configura a primeira página e as outras, elas vêm todas iguais. A seguinte segue o padrão da primeira. Estevão foi o primeiro mártir. Muitos outros vieram depois deles, muitos morreram como ele. A disposição de ser fiel até a morte deve continuar em nós. Nós devemos abrir mão, não devemos abrir mão da nossa fé por nada. Se for necessário morrer por nossa fé, estejamos dispostos a isso. Eu peço a misericórdia de Deus sobre nós, mas o que nós percebemos e o que nos foi avisado, que essas perseguições virão. Estejamos preparados para elas. Sejamos, pois, discípulos verdadeiros de Jesus, na vida ou na morte. Quer vivamos ou quer morramos, sejamos do Senhor. E façamos tudo isso para a glória de Deus. Então, meus irmãos, esse é o ensino do texto de Atos 6, versículo 8, até o 7, versículo 60, nos ensina. Nós não queremos morrer. Todos nós queremos viver. Mas, se for necessário, que nós nos tornemos como servos do Senhor, que nós nos tornemos para a honra e glória do Senhor.